Olá, sejam muito bem-vindos ao especial de Dia dos Namorados do Papo Pro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva, que nos cede o espaço para gravar esse programa para vocês. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, tudo que você precisa sem sair de Tailândia. Posto e Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRR-FS, seu diesel de confiança, com seu Luizmar Fernandes. Centro de Negócio Fernandes e Valente, você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje com o João Fernandes. Cacau Show Tailândia, declare o seu amor com chocolate, lá com meu amigo Gustavo Franco. Açaí do Neto, da família Vida Boa para sua, meu amigo Luan Pureza, um abraço. E HD Suplementos, cobrimos qualquer oferta da concorrência, meu amigo Helder Douglas, muito obrigado. E hoje você está vendo, está tudo diferente, está um cenário diferente aqui, né? A gente está com uma configuração diferente. E eu tô falando sozinho com vocês, mas eu não tô sozinho nessa. O Maurício está aqui porque hoje ele está de convidado, né? Hoje é especial de Dia dos Namorados, então a gente trouxe aqui dois casais que também são sócios para falar sobre essa dinâmica. O que é casal, o que é sociedade, como é que divide, como é que faz, de um lado para o outro. E a gente trouxe hoje dois casais para falar com vocês. Maurício Valente, eu acho que vocês conhecem, tá? E Clara Fernandes, que o sobrenome não nega, e eu acho que a aparência física também não, minha irmã, tá? A Maurício e Clara são sócios na Festa Gourmet, tá? Eles vão falar um pouquinho mais sobre o negócio deles daqui a pouco. E a gente trouxe também mais dois convidados. Hoje aqui, Cartiane Rocha, Leonardo Martins, que são lá da Irriga Plant. A Carte vocês já conhecem lá do Connect, foi nossa palestrante, nossa parceira de longa data. E o Léo, que é a nova celebridade da internet da Irriga Plant. Tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, quero agradecer muito a... Tô não. Obrigado por me convidar aqui, Amário, por participar aqui. Hoje está falando do Dia dos Namorados e eu acho que vai ser um episódio bem diferente hoje. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade também de falar sobre essa dinâmica, né, de trabalhar em casal, que é algo difícil e divertido ao mesmo tempo. Agradeço também o convite, pela oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo e dizer também que você pode empreender em casal, e é maravilhoso. Agradecer a TMD pelo convite e espero contribuir um pouquinho com a nossa história. Vamos lá, pessoal, vamos começar pelo começo. Como foi que vocês tiveram a decisão de empreender juntos e transformar aquilo que era uma relação de casal em uma relação profissional? Vou começar aqui com a Carte e com o Léo. O casamento já é algo que a gente já tem um convívio, né? O casamento a gente já está junto, vai fazer 20 anos esse ano. E a gente via que dificuldades acontecem, problemas têm que ser resolvidos, sabedoria, ceder. Então viu a necessidade também, que a gente tinha um sonho de empreender. E por que não? Se no casamento já deu super certo, quem sabe não empreender? Então a gente teve essa vontade de colocar o nosso profissional, sair do papel, colocar em prática da melhor maneira, empreendendo juntos. Vocês? No nosso caso, a gente já estava junto há bastante tempo também, a gente já estava casado, e quando o Maurício, a ideia surgiu dele, quando o Maurício teve a ideia da Festa Gourmet, das barraquinhas, inclusive eu fui dei um pouco para trás, falei que talvez não desse certo e tudo mais, ele falou, não, vamos tentar, vamos fazer dar certo. E a partir daí a gente viu que poderia realmente funcionar como sócios, né? E aí começamos até numa festa da nossa filha, para ver se daria certo, e a partir daí a gente foi trabalhando juntos até colocar o negócio para funcionar realmente. E assim, uma dinâmica interessante é que vocês são de áreas completamente diferentes, de formação e de trabalho prévio, né? E já diferente da Carte do Léo, que são da mesma área de formação. Para vocês, o quanto que ser da mesma área influenciou no fato dessa dinâmica? Como é que funcionou essa dinâmica para vocês? Porque vocês são dois profissionais do mesmo ramo, da mesma formação, né? Diferente da Clara e do Maurício. Eu quero começar com vocês e depois passar para eles. Tá. Apesar de sermos do mesmo ramo, eu sou engenheiro agrônomo, Cartiane é engenheira agrônoma também, mas nós seguimos, dentro da nossa profissão, áreas mais específicas. Eu me especializei em irrigação,
A Cartiane, fiz mestrado em irrigação, né? A Cartiane já fez mestrado em tecnologia de sementes. Quando nós começamos a Irrigaplant começou como uma empresa de irrigação, projetos de irrigação e apenas isso. E com as necessidades, com o tempo que foi passando, igual ela já comentou ainda há pouco, a gente foi incorporando outros produtos dentro da empresa, que aí entrou a parte de defensivos, entrou a parte de equipamentos para fazendas, e a Cartiane foi assumindo essa parte dentro da empresa. Então, somos engenheiros agrônomos, mas eu fiquei responsável por projetos de irrigação dentro da empresa e a Cartiane é responsável por praticamente todos os outros produtos que tem lá dentro. E a gente conseguimos trabalhar bem separado em relação a isso. Às vezes eu dou as minhas opiniões em relação ao que eu vejo dentro da loja, na área dela, e ela dá as opiniões para mim em relação aos projetos que a gente está executando. Maravilha, muito bom. Vocês são com formações completamente diferentes, áreas de atuação completamente diferentes e atuando num terceiro mercado. Eu acho exatamente isso. Nesse caso, que a gente é de área diferente, eu sou da área da saúde, a Clara é advogada, a gente complementa no trabalho. Então, tem coisas que eu vejo que ela tem uma visão diferente na forma de trabalhar e completa, no caso, dentro das coisas que a gente trabalha junto. Tanto na parte de venda, quanto de conversar com o cliente. Eu acho esse ponto de ter áreas diferentes complementa para o cliente ter esse entendimento de empresa. Ter visões diferentes, né? Eu acho que, assim, por sermos de áreas diferentes e de formações diferentes, nós temos visões diferentes, né? Eu tenho, às vezes, uma coisa que o Maurício enxerga de uma forma, eu enxergo de outra, e isso também faz com que a coisa funcione, porque ter essas visões diferentes complementa para que a nossa empresa seja o que é hoje. Né? A minha visão de quem é ali de humanas é uma, enquanto a dele, que é da área da saúde, é outra. Né? E a gente consegue complementar. Bacana. E vocês conseguem se lembrar de alguma situação, alguma ocasião que teve aquele estalo, a gente dá certo como sócio, não só como casal, mas também como sócio? Assim, a gente já vinha, na verdade, a gente desde o começo lá do nosso namoro, a gente sempre foi muito unido, né? A gente não se separou em momento nenhum, a gente está junto há 17, quantos anos a gente está junto? Tu já deu spoiler pro cara! 17! Mentira, 18 esse ano. Te peguei na pegadinha. Ela joga verde errado. Lá na frente. É melhor. Ela joga verde errado, ela, tá vendo? Não confia. Mas ainda Então, é 17. Não, mas é quase 18. A gente está junto há quase 18 anos, então assim, a gente sempre foi muito unido em relação a tudo que a gente ia fazer. E quando o Maurício veio para a Tailândia, depois eu vim também, né? A gente se conheceu em Belém, morava em Belém, depois ele veio e eu vim. Voltei para a Tailândia. A gente meio que trabalhava junto ali também, né? Eu já trabalhava dentro dos negócios dos meus pais, já trabalhava na churrascaria, ele sempre deu uma ajudinha. E aí, quando ele teve a ideia da festa gourmet, eu acho que, quando eu vi, não, realmente, ele quer trabalhar na área, não, ele não trabalhava ainda na área do comércio. E era uma área que eu já trabalhava. E aí, quando eu vi, não, ele quer, mas ele não tinha essa noção do lidar com o cliente. Até hoje, ele não gosta muito do lidar com o cliente. E ele gosta mais da parte operacional. E aí eu vi que não, realmente dá pra gente trabalhar junto, porque ele quer entrar nisso e ele tá com gás, com vontade, e eu já tenho uma noção. Então a gente vai conseguir levar pra frente, e deu certo. E no caso de vocês, como é que é? Teve esse momento de estalo, isso aqui vai dar certo juntos? Sim, na verdade o Léo sempre foi muito técnico. Eu já fui mais do comercial, sou mais comunicativa. Então, eu acredito que numa empresa, os dois, né, tanto o técnico como essa parte do comercial, se casam. Então, foi na hora que eu falei, ele trabalharia com um projeto, onde hoje ele faz esse papel muito bem, diga-se de passagem, desenvolve esse trabalho e eu fico na parte comercial. E aí faz o casamento perfeito. E esse estalo foi ainda lá na época de faculdade? Não, foi aqui em Tailândia. Foi logo que nós chegamos aqui depois do mestrado. Foi aqui no município. Eu trabalhava em outro emprego antes de nós criarmos, né, a parte da Irrigaplant. E eu não estava feliz onde eu trabalhava. Porque eu gosto de trabalhar com o público, eu gosto de lidar com o público,
ser a parte dinâmica, né? Fazer a roda de girar de fato, ter esse contato diferente com pessoas. E o momento que eu trabalhava não tinha essa oportunidade mais intensa. E aí foi na hora que eu falei com ele já queria, mas como ele não é do comercial, ele falou, então você toma conta e a gente cria a Liga Plant. Bacana, a gente vê um ponto de interseção aqui entre as histórias, exatamente essa parada do se completar, né? De um acabar completando onde o outro se sente menos à vontade, isso é muito legal, né? E assim, eu quero entender agora um pouquinho, quero saber um pouquinho melhor, como é que vocês fazem essa divisão entre o que é trabalho e o que é casa? Existe alguma regra, algum ritual, algum limite, escrito ou não escrito, de até onde vai a relação profissional e até onde vai onde começa a relação de casal? Eu acredito que tudo se começa com a maturidade. Porque, claro, que lá atrás nós levávamos muita coisa. Pela parte da manhã, a gente conversava sobre clientes. Na hora do almoço, a gente conversava sobre projeto. E no final do dia, a gente conversava sobre planilhas, por exemplo. Então, hoje, com a maturidade, a gente precisa, né, ter um ponto de equilíbrio para que isso não leve para dentro de casa, até porque nós somos uma família. Nós temos filhos e a gente precisa dar atenção. Então, com o tempo, com a maturidade, nós conseguimos encontrar esse ponto de equilíbrio e a gente foi conversando e foi se entendendo dentro de casa. Hoje, claro que acontece, né? A conversa sempre tem de umas situações que a gente menciona dentro de casa, mas de uma maneira geral a gente não conversa. É justamente isso que eu ia falar, é difícil, né? É algo muito difícil, porque a gente diz, não, eu não vou misturar, eu não posso misturar, mas acaba trazendo essas situações, algumas situações, você se pega ali no momento que deveria ser dos dois ou da família, e você se pega falando de trabalho. Né? Então é algo que eu acho que você tem que trabalhar todo dia na tua cabeça, todo dia no teu relacionamento, para que você não caia nessa armadilha de colocar a sua empresa dentro de casa, né? Eu acho que é legal quando você coloca a sua casa dentro da empresa, porque você leva os seus valores. Mas no momento que você traz a empresa para dentro de casa é prejudicial e é algo que você tem que estar trabalhando ali todo dia. Não é, eu acho assim, não é uma regra que você fez e vai seguir para sempre. É algo que você tem que batalhar todo dia para não cair na armadilha. E você tem que se controlar, né? Você tem que se controlar, você tem que saber aonde você tem que finalizar aquela conversa. E por isso que eu falo, eu iniciei com maturidade. E nem sempre nós estamos maduros para ter esse tipo de conversa. Com certeza. E já aconteceu de uma conversa, uma discussão profissional acabar extrapolando pro lado pessoal e virar DR? Sempre. Falamos de maturidade e acontece. Tem alguma história, alguma dessas histórias pode ser contada na internet? Olha, eu não vou lembrar a história assim, mas a discussão ela ocorre porque todos nós temos pensamentos diferentes. Eu fui criado numa família com 3 irmãos, somos em 4 no total comigo, e mesma mãe, mesmo pai, mesma educação, mesmas escolas praticamente, porém eu tenho um pensamento e meus irmãos têm outros pensamentos. Então os pensamentos divergem mesmo entre irmãos, né? Quem dirá entre casais. Então a discussão que acontece, às vezes eu querendo dar um conselho, e se vocês, momentos de estresse surgem a todo tempo, né? Ou surgem com o trabalho. Tem certas situações que te trazem ou te geram um transtorno, um estresse, e às vezes você acaba, querendo ou não, levando isso para casa, ou querendo ou não, você vai tentar compartilhar para saber a opinião da sua esposa ou de outra pessoa, e aquilo, a opinião que você esperava que ela ia falar, e não é aquilo que você esperava. E aí você acaba discordando porque você queria escutar uma coisa e você escutou outra coisa diferente. Isso, pra gente, é normal, mas aí que está a questão da maturidade. É você parar, refletir depois. Não, mas o que ela falou, que o cliente tinha falado, ou sobre essa situação, ela está certa. O errado da história sou eu. E acho que é isso que a gente tem que saber reconhecer e saber lidar com esse tipo de situação. E dando um adendo no que ele falou, eu acredito também no ceder, né? Porque às vezes a gente é um perfil mais de explosivo, que fala, que briga, e naquele momento é o momento dele. Então é o momento de você calar. Amanhã é outro dia. Amanhã você vai, se posiciona, conversa com mais calma
fala, olha, eu acredito que não é assim, olha, não é melhor fazer esse caminho por aqui, tudo. Então a gente entra num acordo no outro dia. Então é hora de você ceder, tanto para mim quanto para ele. Eu acho que as discussões, elas são naturais. E é natural quando você trabalha junto com o seu namorado ou marido, junto com a pessoa que você se relaciona, você ter esse momento em que as coisas se misturam ali. Então, você está numa discussão de trabalho e acaba envolvendo algo pessoal. É natural. O mais importante é o homem entender que ele está sempre errado. Isso é bem importante. Ouviu? E o respeito. Brincadeira, mas o mais importante é o respeito. Você não perder o respeito. Você não perderia o respeito com o colega de trabalho, você não perderia com o sócio se ele não fosse teu marido ou tua esposa. Então é importante você ter essa noção também de que mesmo estando em casa, mesmo estando num ambiente familiar, né, você não pode perder o respeito. Mais ainda você não pode perder o respeito. Então a discussão é natural, ela sempre vai ter. O importante é você ter o limite do respeito. A empresa, quando tu é o proprietário, é só uma pessoa na empresa, tu manda e desmanda todo o acerto e o erro é responsabilidade do proprietário. A gente está falando de casal, então tu divide 50% ali das participações da empresa, de maneira teórica, porque lá dentro a gente acaba, um manda mais, um manda menos, enfim. E aonde isso eu vejo dando um conflito, porque exatamente como foi comentado pelo Léo, a gente entende que a empresa tem uma visão, no caso, vai ter a minha visão. Quando tu compartilha isso, que o teu sócio, no caso a tua esposa, que era, teoricamente, era para seguir o mesmo raciocínio que o problema, ou o cliente estava errado, enfim, qualquer outra coisa, que vai seguir o mesmo raciocínio, ela vai divergir para tentar te mostrar que tem alguma coisa errada. E aí, às vezes, até pela questão de ensinamento. E, dependendo de como esteja o teu padrão de estresse ali dentro, a gente não vai concordar. E por isso que é mais fácil ser proprietário de uma empresa, ser dono da empresa, e tu vai dar a ordem da empresa, quando tu vai dividir, quando que vem a sensibilidade feminina na empresa, a gente tem que dar um passo, às vezes eu digo aqui no caso de casais, de dar um passo para trás, porque quem vai entender a parte de sensibilidade, que é o que a gente acaba mais tendo conflito nisso aí, é a sensibilidade, que eu tenho menos, e a Clara tem esse contato mais direto com o cliente, ela entende muito mais da acessibilidade. Então, eu sempre vou ter que recuar, porque vai dar, se eu for mais incisiva, vai ter briga. Eu só queria trazer um detalhe que vocês aí não viram, porque só as 3 câmeras estão apontadas para cá. Mas no momento em que a Clara fala que o homem tem que entender que ele está toda hora errado, a gente tem um casal do lado de trás das câmeras, a Agatha olhou para a cara do Andrei na mesma hora. Foi muito engraçado isso aqui. Nossa, você não tem noção do quanto foi engraçado. Mas eu te pergunto, se o homem está sempre errado, quando ele diz que a mulher está certa, e aí? Tá errado. Ai, meu Deus. Calma, eu vou pensar e eu respondo daqui a pouco, depois dos comerciais. No final do vídeo, a resposta. Vamos lá. A sociedade, agora, não falando de casamento, falando de relação profissional, ela despertou no parceiro de vocês alguma qualidade ou então algum lado que vocês não conheciam ou que surpreendeu vocês? Vou começar por vocês. Na minha visão, a sensibilidade com o cliente, de ouvir, eu perceber o quanto ela ouve o cliente. Eu acho isso como é uma falta minha, eu percebi que ela teve essa maturidade muito mais rápido que eu, que às vezes eu não sou muito bom de ouvir o cliente e ela é muito boa nisso. Eu acho que justamente a questão de empreender, que nem a Caixinha falou no começo, da questão do empreender. Era algo que o Maurício vinha da área da saúde, trabalhava no serviço público. Então, quando ele teve ali a vontade de empreender, tanto que eu fui reticente, eu fiquei um pé atrás. E ele insistiu para a gente fazer. E essa questão de empreender me surpreendeu, né, principalmente por conta da formação dele do trabalho anterior. E foi algo que eu passei a admirar nele como empreendedor. A partir daí, ele acabou virando sócio da Mari na TMD, no centro de negócio, acabou criando outras empresas também, e isso é algo que eu admiro. A questão do empreender foi bem marcante para mim. O Maurício é o famoso pai do Cris, tem 4 empregos. Tá, vocês. O que me chamou a atenção dele, que eu aprendi muito, calma, paciência, ouvir a tomada de decisão. Eu nunca chegaria aonde eu estou hoje se não fosse ele. Porque eu era muito de falar o que pensava, sem pensar, e sem medir as palavras, e hoje não mais.
Hoje, pela calmaria dele, pela tranquilidade dele, ele conseguiu resolver muitos problemas dentro da empresa por conta desse perfil. O que me surpreende mais na Cartiane é o que me surpreendeu, né? A evolução. De quando nós nos conhecemos para hoje. Ela, como ela disse, ela era de um segmento totalmente diferente, mas ela acabou se transformando numa gestora. Quando nós começamos a Rigaplant, ela praticamente trabalhava sozinho lá, ela ainda não tinha saído 100% do outro emprego, então ficava a maior parte na minha responsabilidade. E isso foi acumulando muito trabalho sobre mim. E aí a Cartiane foi, depois que ela chegou na Rigaplant, ela foi assumindo responsabilidades, que eu não enxergava essas responsabilidades nela, responsabilidades gerenciais. Tanto que hoje eu praticamente só cuido da parte da irrigação e a Cartiane cuida de todo o resto dos produtos, né? Que são muitos produtos, se a gente for ver, em relação a defensivos, em relação a cotações, em relação RH. Essa gestão dela, eu não falo só a gestão empresarial, a gestão dentro da Rigaplant, mas a gestão também de pessoas. Isso já era uma coisa que ela já tinha, só que ela evoluiu muito, ela consegue conversar tanto com o cliente, quanto consegue ser carismática, né? Tanto com o cliente, quanto com o colaborador. E entender os dois lados e resolver esse problema. É uma coisa que eu já tenho... sou igual o Maurício ali. eu já até me resguardo na minha sala, porque eu não tenho muito esse tino comercial. Como ela disse, eu sou mais técnico, eu sei fazer meus projetos, eu sou muito criterioso quanto às minhas resoluções de problemas, mas ali um pouquinho mais distante de pessoas. Exatamente o que a gente comentou lá no começo. É se completar. A gente vê que dentro da empresa a gente pode deixar, sem sombra de dúvida, que vai ser muito bem feito pelo nosso par. Claro, eu acho que a gente está numa vantagem, viu? Tá ouvindo coisas que a gente nunca tinha ouvido. Tá viu? vendo? Tá vendo? Precisávamos desse programa. Desse programa. Eu acho que todo mês pode fazer um. Sempre esteve dentro do nosso coração, né, Léo? É lógico. Você que tá A gente assistindo, demonstra com atitudes e não com palavras. olha aí, moleque. Tu é doido. Essa foi sensacional. Muito bom. Tá vendo você que tá assistindo aí também? Aproveita aqui no Dia dos Namorados. Fale pra sua gata, fale pra sua esposa. Beleza? Tá, vamos lá. Vocês com certeza já bateram de frente por muita coisa nessa vida profissional. Mas eu quero aqui especificar em alguma divergência sobre algo sério, algo que ia mudar os rumos da empresa. Então, uma decisão crucial. Quando aconteceu essa divergência, como foi que vocês contornaram essa situação e chegaram num denominador comum? Nós tínhamos uma filial e eu sempre fui tentando, de todas as maneiras, tentar deixar ela em pé. Mas ele, como foi muito bom de números, cálculo, ele me mostrou, através de números, que não compensava. Compensava mais a gente adquirir outros produtos, adquirir outra tomada de decisão, que a gente iria ver melhores resultados, melhores números. E foi o que aconteceu. Antigamente eu não aceitava. Ele chegou com a calmaria dele, me apresentou através da planilha dos números, que não compensava, e é verdade. E hoje eu sou muito grata a ele ter me convencido a fechar a loja e a gente ter ficado só com a matriz, porque a gente conseguiu ter uma visão muito maior do nosso negócio. No caso de vocês, então, o que levou a essa decisão foi a parte lógica, a parte Isso, de física, número. de números. Como ela lida muito com pessoas, às vezes ela se apega muito à questão amorosa ali sobre a situação, né? E eu não, como eu já sou mais afastado, já olho mais números, então eu olhei e falei para ela, isso aqui não está compensando pra gente. Ah, mas tem fulano, ciclano, beltrano, traga para cá, invista aqui dentro e vamos, enfim, tomamos outras decisões, mexemos dentro da panela ali, fechamos a empresa, trouxemos para cá e conseguimos melhorar nossos números. Muito bem. Vocês? No nosso caso, eu lembro de uma situação muito específica, porque a gente
as barraquinhas, a gente mudou muito elas ao longo do tempo, né? A gente foi tentando adaptar o que seria mais prático na hora de montar, o que seria mais prático na hora de trabalhar. E aí teve dos tipos que a gente usou, que ela era muito pesada para montar. Mas era ele quem levava e montava, então até aí estava tudo certo. Ele levava, ele tirava do carro, ele montava. Eu não estava nem aí como é que ele fazia, estava tudo certo. Tá vendo só? Mas ela não era prática. Então, assim, a moça que trabalhava com a gente sempre falava, essa barraquinha não vai funcionar muito tempo, ela não é prática e tudo mais. Um determinado dia eu tive que levar e desmontar. E tirar do carro e montar, e depois desmontar e trazer de volta. Porque, meu Deus, ela é muito pesada. E aí chegamos num ponto ali problemático, porque ele não queria trocar de equipamento, e eu queria, porque eu vi que realmente não era prática, ela não era bonita, que era uma coisa que me incomodava muito, porque o nosso cliente, quando ele contrata não só pelos itens que vão ser servidos, ele contrata como uma decoração do evento dele. Então ela me incomodava por não ser bonita, e aí ele ficava, não, porque não tem, porque vai ser um gasto, porque isso, porque aquilo. E aí eu fui conseguindo mostrar para ele que fazia diferença para o nosso cliente e fazia diferença para o nosso funcionário trocar o equipamento. Mas foi na base da conversa ali, de bastante insistência, para que a gente conseguisse resolver essa questão e trocamos. E quem ganhou? Fica a dica. O cliente. Olha aí. O cliente. Vocês sentem que o casamento de vocês ficou mais sólido depois da sociedade? Com certeza. Para mim, assim, houve evoluções, houve momentos dentro do casamento, dentro do crescimento da empresa que foram fazendo que se consolidasse, né? Momentos de discussão, momentos que, como a gente falou no início, tem que voltar atrás. Então não é, vamos montar uma empresa, a gente vai se consolidar. Você tem que ter muita maturidade, como a Cartiane falou, tem que ceder, tem hora que você tem que entender que você está errado, tem hora que você tem que ser firme para mostrar que você está certo. Então, eu acho que essa questão é uma questão de maturidade. E sim, na hora que você tem essa maturidade para poder conversar e entender o próximo, aí você consegue consolidar mais o casamento, né? Não só no casamento, mas inclusive na empresa também. No momento em que você consegue ter a maturidade de aquilo que a gente falou, de separar as coisas e conseguir ter a sua casa na empresa, mas não ter a empresa dentro da sua casa, essa maturidade é que faz a diferença. E aí você consegue tornar o seu casamento mais forte, né? Se você não souber fazer isso, você vai ter o efeito contrário. Eu vejo que um dos pilares do casamento é a conversa. É importante ter conversa, senão tu não segue nem casado. E o fato de o tema ser o empreendedorismo dentro do casamento, tu é obrigado, mesmo tu tá chateado, bravo com teu par, se tu não tiver uma conversa tanto relacionado ao casamento quanto à empresa, um dos dois vai afundar. E aí, tanto a empresa te obriga a tu ter a ajustar, se ajustar ali, ajeitar as arestas, e quanto o casamento também. Então, por mais que às vezes a gente vê que casais não tem esse hábito de conversar, a empresa ela te obriga, porque tu tem que alinhar. Querendo ou não, tu tem que alinhar RH, funcionário, tudo ali para não ter problema. Então, é um fator, juntando com a parte de maturidade, a conversa, que com a maturidade vem conversas exatamente de alinhamento de casal. E nesse ponto eu sempre fui muito, muito, muito calado, inclusive dentro de casa. Cartiane não, tentava puxar a conversa, tentava conversar, mas eu, às vezes, respondo, sim, foi bom, tá legal. Monossílaba, gente, sim, não, talvez. Exatamente, essa questão do convívio na empresa, depois tu querer resolver alguma situação que não deu tempo de falar lá, acabou, e junto com a gestão dela de questionar, perguntar, indagar sobre certas situações, acabou fazendo com que eu conversasse mais dentro de casa. Porque precisa, não tem como não estar interligados. Então a gente precisa conversar, seja quando positivo ou negativo, a gente precisa conversar dentro de casa e no trabalho, até que as coisas fluem da melhor maneira. Beleza, maravilha. Agora eu quero saber um pouquinho mais dos negócios de vocês, tá? Eu vou começar aqui com a Carti e com o Léo. Quero que vocês me falem um pouco da Irrigaplant. O que a Irrigaplant é, que público que ela atende, como é que vocês resolvem os problemas dos clientes de vocês.
A Irriga Plant foi criada através de um sonho, onde 2 engenheiros agrônomos acabaram de chegar de São Paulo, onde fizeram mestrado e quiseram empreender no município de Tailândia. Sempre tivemos Tailândia como uma referência de município no estado do Pará, e a gente sabe que Tailândia tem muito para crescer. E com a agronomia, a gente teria muito o que agregar. Nossos clientes são de pequenos, médios e produtores rurais. A gente atinge todos, né, do pequeno ao grande. Nós trabalhamos com diferentes produtos agrícolas, como também projetos de irrigação e fazemos também consultoria agrícola. Nós estamos ali na PA 150. Nós não só entregamos a técnica, a gente trabalha com sonhos. A gente quer que o nosso cliente atinja a melhor produtividade, ele consiga alcançar a melhor produção dele. E nós, além de vendedores, nós colocamos a técnica para que ele consiga realizar o sonho dele. Isso é Irriga Plant, isso é mais do que um sonho, isso é propósito, são valores que nós temos em nosso coração e colocamos na Irriga Plant para que as coisas aconteçam. A Irriga Plant, de fato, sempre teve como critério principal, não é venda, é ser técnico. E a gente foi evoluindo, encontrando técnicos e colaboradores técnicos, né, que trabalham hoje com a gente. Então, nós sempre primamos muito por isso. Vamos ser técnicos. Perdemos a venda, mas não perdemos de posicionar o produto como uma mercadoria de forma correta. Né? Então, como eu já falei anteriormente, Cartiane seguiu para a parte dela de defensivos, de trabalhar com EPI, equipamentos que se utilizam na fazenda, na propriedade, né? Enxada, carrinho de mão, essas coisas. E eu segui mais para a área da irrigação. Né? Minha especialização, meu mestrado foi em irrigação e nós começamos trabalhando com irrigação localizada, que é microaspersão, gotejamento. Depois também abrimos para irrigação por aspersão convencional, né, que vem crescendo bastante, é uma área que vem crescendo bastante aqui na região, a área de irrigação para pastagem principalmente. E ultimamente nós também conseguimos trazer para dentro da Irriga Plant uma empresa que está há 80 anos no mercado, a FOC, que é uma empresa de pivô central. Trouxemos ela para cá, para a região, estamos trabalhando, estamos em busca de implantar esse novo sistema de irrigação para atender o grande produtor. Normalmente quem compra pivô, são produtores de grande porte, né, que é para irrigar ali cultura de grãos, ou mesmo para fazer silagem, ou algo do tipo, né? E a irrigação localizada, ela normalmente se adequa mais à questão para a nossa região, se adequa mais à questão da fruticultura. E a irrigação por aspersão convencional tem caído muito bem ali para as áreas de pastagem. Nós tivemos 2 anos aí de secas muito intensas. Muitos clientes nossos procuram a gente relatando que teve perda de gado. Teve um cliente em Xinguara, se não me falha a memória, que morreu mais de 1.000 cabeças porque não tinha comida para o gado, né? E sempre que eu finalizo um projeto de irrigação, que a gente entrega um projeto de irrigação, eu fico talvez mais feliz do que o produtor, porque eu sei que ali eu estou entregando um sonho e uma certeza de produtividade para o cliente. Isso. Muito bom. E agora eu quero saber um pouquinho mais, quero conhecer um pouco melhor da Festa Gourmet. O que é a Festa Gourmet, o que ela faz, quem ela atende? Fale um pouquinho pra gente do negócio de vocês. O que é, Clara? Então, a Festa Gourmet, ela nasceu, como eu comentei, no aniversário da nossa filha, de 2 anos, quando o Maurício teve a ideia e nós... Se não falar o nome da Lívia, ela vai ficar muito chateada. Da Lívia, aniversário da Lívia. E nasceu ali, na verdade, primeiro com a gente, porque a gente queria saber como aquilo ia funcionar, porque não tínhamos aqui ainda, né? E o que é a Festa Gourmet? A gente trabalha com stand food, a gente trabalha com estações de comida. Estações do que a gente chama de comidinhas, finger food, de comidinhas fáceis de comer. Então, a gente tem, se hoje a gente parar para dar alguns exemplos, porque a gente tem uma gama enorme de produtos que a gente consegue fazer. A gente tem o algodão doce, a pipoca, o crepe, o hot dog, hambúrguer, batata frita. Então, a gente consegue atender vários tipos de eventos.
quanto uma festa infantil, quanto festa adulta, quanto eventos corporativos, né? Nós já estivemos em vários tipos de evento, né? Nós já fizemos 15 anos estilo balada, com o nosso Doce Neon, que é com bastão de LED, que é um sucesso. A gente esteve no Conecta, fazendo um evento corporativo. Então, qual que é a nossa principal missão? É levar praticidade para a sua festa, porque você não precisa se preocupar com nada. A gente já leva o local onde a tua comida vai ser servida, a gente leva toda a parte de descartáveis, tudo que for necessário para ela ser servida. Nós temos uma pessoa uniformizada, treinada, que está fazendo ali na hora, quentinho, e servindo. Então, você tem um conceito de comida já prática, pronta, embeleza o teu evento, porque a nossa barraquinha é personalizada, de acordo com o evento, ela vai sempre ali o nome do aniversariante, ou o nome do evento, ou a logo da sua empresa, e a gente consegue atender vários tipos de eventos diferentes, sempre com a ideia da praticidade, da beleza e, logicamente, de serem guloseimas deliciosas. É verdade. Isso eu posso falar. É verdade. Estava lá no Connect, né? Verdade. Onde tu e palestrou. também na festa dos meus filhos. Com Não certeza. falta. Com certeza. Isso aí. Gente, antes da gente se encaminhar para o final, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer para todos aqui, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês têm algum erro muito comum que vocês acreditam que pode ser comum em outros casais? Imagina que vocês têm um casal aqui que quer empreender. Vou usar um exemplo prático. Vamos dizer que vocês têm a Agatha e o André aqui e eles viram para vocês. Gente, a gente quer empreender juntos, a gente quer ser sócios. Tá? Que erro vocês não devem cometer? Que erro eles não devem cometer nessa empreitada de serem um casal e serem sócios? Eu diria menos orgulho e mais reflexão. E quando tu estiver refletindo, se tu não chegar numa resposta, se apega a Deus, pede para Ele a sabedoria divina que Ele vai te dar a resposta. Que isso. E para complementar, eu diria, não se separa o amor do negócio. A gente alimenta o negócio no amor. Bom, a gente vai chegando no encerramento do nosso programa especial Dia dos Namorados. Vocês viram que é um programa, foi leve, divertido. E agora a gente vai se encaminhando para o encerramento. E a gente tem duas participações especiais aqui no nosso encerramento do programa, né? O Derek e o Thor, filhos da Carte e do Léo. E eu peço para vocês agora darem um recado, falarem diretamente com a nossa audiência que se divertiu com a gente hoje. Dá um recado de vocês, fala onde é que o pessoal encontra vocês, onde é que encontra a Irriga Plant. Fique à vontade, o espaço é de vocês. Hoje eu quero falar com você, amigo produtor, independente se você é pequeno, médio ou grande, você pode ir na Irriga Plant, nós temos profissionais capacitados que vai lhe ajudar na sua produção, na sua lavoura. Nós estamos localizados na rodovia PA 150, bem em frente ao supermercado Mateus. Irriga Plant foi criada de um sonho, nós somos técnicos, nós vamos lhe ajudar e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Nós ficamos no aguardo, nós estamos esperando por você fazer uma visita, tomar aquele cafezinho gostoso que só tem na Irriga Plant. E lembrando, Irriga Plant é mais de uma tecnologia, ela é em favor da sua produtividade. Isso aí, muito bem, muito bem. E agora, Festa Gourmet, Maurício e Clara, fiquem à vontade, a câmera de vocês, podem falar. A Festa Gourmet atende em qualquer lugar da cidade, onde o seu evento estiver, a gente vai estar presente. Lembrando que a gente trabalha totalmente personalizado, a gente tem um cardápio incrível de guloseimas, delícias, prontas para o seu evento. A nossa barraquinha que embeleza o seu evento, que é personalizada de acordo com o que você precisar, tá bom? Então, assim, entre em contato com a gente. No nosso Instagram tem o contato, tem o WhatsApp, a gente atende com o maior prazer. Vai ser uma honra estar no seu evento, poder fazer parte dele e de forma prática, fácil e acessível para você. A gente vai se encaminhando para o encerramento do nosso programa especial Dia dos Namorados. Eu conversei hoje com dois casais que empreendem juntos aqui, certo? E eu também não posso deixar de aproveitar essa oportunidade de deixar o meu recado para o meu amor, Emily, eu te amo. Feliz Dia dos Namorados para você, tá? Não posso deixar... Vocês querem falar? Aproveitem, gente, aproveitem, faça a declaração de vocês. Cada um vai fazer a sua homenagem final. Tá? Meu amor, te amo. Feliz Dia dos Namorados para você, tá bom? Olha aí, tá? Vocês querem fazer a declaração de vocês? Fica à vontade. Meu amor, eu te amo. Meu coração por ti bate como um caroço de abacate. Bom,
E antes da gente encerrar, antes dos meus recados finais, Clara, se o homem está sempre errado, o que acontece quando ele diz que a mulher está certa? Ele se torna sábio. Olha aí, tá vendo? E transcende. Ele transcende, com certeza. É a evolução. Ela precisou do chat GPT para dar essa resposta. Tá? Pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam esse episódio, vocês que acompanham a gente toda semana, tá? E obrigado aos meus convidados. O Maurício hoje é convidado. Tá? Obrigado à minha equipe da TMD, mais uma vez, mais uma gravação, todos juntos aqui. E obrigado também aos patrocinadores. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva. Tudo que você precisa sem sair de Tailândia. Posto e Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRRFS, seu diesel de confiança, seu Luismar Fernandes. Centro de Negócios Fernandes... De Negócios... Aqui, 1, 2, 3 e... Centro de Negócios Fernandes e Valente. Você sonha, a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros. Faça sua cotação hoje com meu amigo João Fernandes. Cacau Show Tailândia. Declara seu amor com chocolate. Meu amigo Gustavo Franco. Açaí do Neto. Da família Vida Boa para a sua. Meu amigo Luan Pureza. Gente boa. Nosso parceiro. HD Suplementos. Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Meu amigo Helder Douglas. Obrigado a você, obrigado meus convidados, obrigado a todo mundo. Obrigada. Semana que vem tem mais Papo Pro. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho lá, manda para todo mundo que vai curtir esse papo aqui. Manda para aquele pessoal que também é casado e também empreende junto, para eles aprenderem bastante coisa. Teve muito conteúdo legal aqui hoje. Vejo vocês semana que vem e até o próximo Papo Pro. Obrigado.